Olá, amigos e amigas que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Estamos iniciando mais um programa Falando a Verdade, nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, mês terminando aqui. 31 de agosto, segunda-feira, nosso Falando a Verdade, um espaço de informação, de análise do momento político, de análise dos bastidores da política em Brasília, que é o que interessa aqui a gente comentar com vocês, trazer a melhor informação e trazer os bastidores, o que está por trás de cada notícia, de cada acontecimento político no nosso país. O nosso objetivo aqui é combater as fake news, combater a mentira nas notícias e poder trazer a melhor informação para formar a consciência da nossa comunidade. É isso que nosso objetivo. Aqui no início do nosso Falando a Verdade, trazer aqui mais uma vez a nossa solidariedade ao povo brasileiro, nossa solidariedade às famílias brasileiras que sofrem os impactos da pandemia do coronavírus. Mais do que o impacto da pandemia, o impacto da irresponsabilidade do governo federal, com seu descaso, com a sua omissão, não tratando a pandemia da maneira como deveria tratar e não tendo as ações efetivas, estratégicas para poder impedir a sua propagação. Infelizmente, estamos aí caminhando para 3.900.000 casos de pessoas contaminadas. Já passamos de 120.000 óbitos em todo o país, óbitos que poderiam ter sido evitados se tivéssemos uma outra postura do governo federal. Daí a nossa solidariedade ao povo brasileiro, a nossa solidariedade às famílias que sofrem as consequências da irresponsabilidade do governo federal no trato da pandemia. Nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, vamos avançando aqui para os destaques desta segunda-feira. Governo impede votação da suspensão dos consignados na Câmara. Esse é um assunto que tem sido bem cobrado aqui e nós estamos atentos no encaminhamento e na votação dessa matéria. Nós vamos falar sobre esse destaque. Governo impede votação da suspensão dos consignados na Câmara. É um projeto que foi votado no Senado, precisa ser votado na Câmara. Segundo destaque de hoje, entidades articulam derrubada do veto de Bolsonaro ao plano emergencial da agricultura familiar. Este é outro assunto importante também, que deve inclusive tomar conta das articulações políticas na Câmara nesta semana, que é a articulação para marcar um dia de sessão do Congresso para análise de vetos do presidente da República. Tem outros vetos também, tem muitos outros vetos para serem analisados, mas esse da agricultura familiar é um deles que deve estar na pauta. Eu vou falar sobre isso aqui também no nosso programa, aqui no nosso Falando a Verdade. Deixando aqui o nosso abraço a todos vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube, a nossa audiência qualificada. Um abraço aí a toda a nossa audiência na região de Catalão, região de Catalão, que tem nos acompanhado, muita gente entrado em contato, falando conosco, fazendo comentários, mandando perguntas. Catalão, Ipameri, Davinópolis, Três Ranchos, Ouvidor, Ipameri, Nova Aurora, Nova Aurora também, Cumari, o pessoal sempre em contato conosco também, trazendo as suas, em Anguera, nós temos também ouvintes lá, nossa audiência lá em Anhanguera. Então, muito obrigado a vocês pela confiança e pelo acompanhamento. Aqui a pergunta do dia, nessa segunda-feira, dia 31 de agosto, a pergunta é do Marcos Calisto de Itumbiara. Um abraço também a toda a comunidade de Itumbiara que nos acompanha com o maior carinho. A pergunta do Marcos Calisto: com a aprovação do Fundeb, esse dinheiro pode ser usado para pagar os aposentados? Nós vamos falar sobre isso aqui, viu, Marcos? Vamos falar aqui como é que foi aprovado o Fundeb, se o dinheiro pode ser usado ou não para o pagamento dos aposentados, como você está perguntando. Mas vamos aqui
passando já para os nossos destaques, nessa segunda-feira, dia 31 de agosto, no nosso Falando a Verdade. Primeiro destaque: governo impede votação da suspensão dos consignados na Câmara. O que é isso? Esse é um projeto de lei que foi apresentado na Câmara, foi apresentado no Senado, mas foi votado primeiro lá no Senado. Então ele foi votado no Senado, parece que foi votado em junho, parece que dia 18 de junho, se não me engano. Dia 18 de junho ele foi aprovado definitivamente no Senado. Isso significa que estamos caminhando para 3 meses. Quando ele é votado no Senado, tem que vir para a Câmara, para ser aprovado na Câmara. Só que a hora que chegou aqui na Câmara, o que aconteceu? Não foi colocado em votação. E por que é que não foi colocado em votação? Porque o governo não quer. Na verdade, não é nem o governo, é o mercado que não quer, é o sistema financeiro que não quer. O sistema financeiro não quer que esse projeto seja aprovado. E por pura maldade, porque esse projeto, ele não prejudica o sistema financeiro, não prejudica os bancos. Por quê? Porque ele suspende, ele dá o direito de quem tem o seu empréstimo consignado, ele suspendeu o pagamento só nesse tempo da pandemia, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no máximo. E também não é perdoar a dívida, não, é só suspender. Passou a pandemia, volta a pagar normalmente. Então os bancos não perdem nada, mas eles não aceitam. Eles aí ficam em cima, e aí nesse caso é mais um exemplo daquilo que eu tenho falado para vocês. Quando a questão é o mercado, Bolsonaro e Rodrigo Maia são assim, ó. Bolsonaro e Rodrigo Maia, carne e unha quando é para defender o mercado, principalmente o mercado financeiro. Então nesse negócio aqui, estão juntos. Aí o governo é contra votar essa matéria, Rodrigo Maia senta em cima, porque ele também defende o sistema financeiro, não coloca para votar. Foi dia 18 de junho, já foi julho, já foi agosto, né? Hoje é o último dia de agosto, nós vamos entrando setembro e nada de votar. Nós estamos cobrando aqui, vocês aposentados, o pessoal que tem empréstimo consignado, aí, servidores públicos que fazem os seus empréstimos consignados, conte com o nosso apoio, porque a gente sabe que esse alívio com a suspensão do consignado seria importante nesse momento de pandemia e de muito sacrifício. E é claro que os bancos, o sistema financeiro tem que dar sua cota. Isso aqui eles não perdem nada, é só para dar um fôlego para aqueles que estão com empréstimo consignado. Mas é a maldade dos banqueiros, do sistema financeiro, é impressionante. Eles não aceitam perder nada. Tudo tem que levar vantagem, infelizmente. Mas nós estamos aqui atentos a essa questão. Outro destaque desta segunda-feira, dia 31 de agosto: entidades articulam derrubada do veto de Bolsonaro ao plano emergencial da agricultura familiar. Eu vou até acessar aqui essa matéria para poder falar melhor com vocês sobre esse assunto, porque esse assunto é importante, porque o pessoal tem cobrado, com razão. Eu tenho recebido aqui muito questionamento sobre qual vai ser a nossa postura agora. Vai ficar por isso mesmo? Bolsonaro vetou o plano emergencial da agricultura familiar, e aí? Vai ficar por isso? Não pode, né? Então, as entidades já começaram a articular todas as ações necessárias para trabalhar pela derrubada do veto, que é isso que nós temos que fazer, né? Temos que trabalhar para derrubar o veto aqui na Câmara. É importante destacar que esse projeto, esse plano emergencial da agricultura familiar, ele foi apresentado na Câmara, foi aprovado na Câmara praticamente por unanimidade, com a votação dos líderes do governo também aprovando, com a base do governo votando a favor. Foi para o Senado, votado a favor no Senado também, quase que por unanimidade. E aí o presidente Bolsonaro vem e veta. E é bom que vocês saibam o que o presidente Bolsonaro vetou. Praticamente o plano todo. Foram vetados pelo presidente Bolsonaro 14 dispositivos fundamentais
para atender emergencialmente agricultores e agricultoras familiares diante dos impactos da pandemia sobre o segmento. Mas quais são esses 14? Eu não vou nem falar todos aqui, mas só para vocês terem uma base. O auxílio emergencial, que estendia o benefício de R$ 600 para agricultores familiares, ele foi cortado. Então não se admite o benefício para o agricultor familiar, que é o auxílio emergencial que está sendo disponibilizado para outros setores. Foi também vetado o fomento para agricultores e agricultoras em situação de pobreza, que era uma reivindicação. Foi vetado também a concessão do benefício Garantia Safra. Foi vetado o programa de atendimento emergencial à agricultura familiar, ou aquele complemento emergencial do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos. Também foi vetado a prorrogação de dívidas e suspensão de cobranças judiciais e execuções. Foi vetado a possibilidade de rebates, de repactuações, de descontos para liquidações de dívidas de operação de crédito rural. Foi também vetado a criação de novas linhas de crédito emergencial do Pronaf. Gente, um absurdo! Um plano emergencial. Isso aqui, gente, foi construído mais de 3 meses de debate, 6 meses de discussão. Foi no início do ano, quando começou a pandemia. Foi de fevereiro em diante, nós começamos a discutir isso, primeiro nas entidades, depois chegou na Câmara, agora foi aprovado, o presidente vai e veta praticamente tudo. Um absurdo. Então as entidades agora estão se articulando, se organizando para cobrar, para trabalhar pela derrubada do veto. Nós precisamos garantir, marcar uma sessão do Congresso Nacional, nessa sessão para votar vetos, para analisar vetos do presidente, e nessa análise incluir a análise do veto do Plano Emergencial da Agricultura Familiar. E aí tem que ter a pressão das entidades sobre os parlamentares, deputados e senadores, no sentido deles derrubarem o veto. Eu aqui, da minha parte, vocês não têm dúvida, vou trabalhar para que este veto seja derrubado, porque a agricultura familiar merece respeito, merece ajuda. Se o trabalhador da cidade, ele pode ter o auxílio emergencial, o trabalhador também do campo tem o direito de ter o auxílio emergencial. Que o empresário, o pequeno empresário, até o grande empresário, tem recebido benefícios do governo, ótimo, e nós também apoiamos, mas o produtor rural também tem o direito, principalmente o pequeno, tem o direito de receber. Se o grande produtor tem direito de receber benefícios, o pequeno mais ainda. O pequeno mais ainda. Então nós queremos que o benefício chegue para o pequeno produtor, para a agricultura familiar. Eu vou trabalhar pela derrubada deste veto, tá bom? Vamos caminhando aqui para o final do nosso Falando a Verdade, dessa segunda-feira, dia 31 de agosto, mas tem que responder aqui a pergunta, né? A pergunta do dia vem lá de Tumbiara, o Marcos Calisto. Marcos Calisto fez a pergunta pelo WhatsApp. Você que nos acompanha, quer fazer sua pergunta também, quer fazer seu comentário? 61999371330 é o nosso WhatsApp para você fazer o comentário e fazer a sua pergunta. O Marcos Calisto mandou pelo WhatsApp 61999371330 e ele pergunta: com a aprovação do Fundeb, esse dinheiro ele pode pagar o salário dos aposentados? Não, não pode, Marcos. Não pode. Isso está definido na regra. Não pode. Esse dinheiro tem que ser usado no máximo 70%. No máximo 70%, era 60%. O Fundeb que valia até agora era 60% para o pagamento de professores. Agora passou para 70%, mas agora inclui trabalhadores da educação. Então não é só o professor e a professora. Então, mas subiu para 70%. Então você pode se gastar até 70% do Fundeb em pagamento de trabalhadores da educação, professores, funcionários administrativos, enfim, os trabalhadores da educação, mas os que estão na ativa, Então, o aposentado não é com esse recurso. Aposentado aí tem os planos, tem os programas, de cada, seja da prefeitura, seja do governo do estado,
para garantir o pagamento do inativo. O Fundeb não é para isso. O Fundeb é para poder garantir até 70% do pagamento dos profissionais da educação que estão na ativa. Tá claro aí, Marcos Calixto e todos vocês que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube? Nós vamos respondendo aqui, pode mandar uma pergunta, manda aqui para nós que nós vamos respondendo e vamos aqui esclarecendo vocês, agradecendo aí a nossa audiência qualificada por todo o estado, convidando vocês para estarem sempre aqui no nosso canal do YouTube, mas também nas nossas redes sociais. Acompanhe o nosso Twitter, estamos aí com mais de 8.000 seguidores no Twitter, nos siga lá também. Você que é fã aí do Instagram, nos acompanhe no Instagram, são mais de 30.000 seguidores do Rubens Ottoni no Instagram. E você que tem mais familiaridade aí com o Facebook, tá lá no Facebook também, a nossa página do Facebook tem mais de 120.000 seguidores. Venha conosco, participe, acompanhe a informação, as notícias, a nossa análise política, acompanhe os bastidores da política em Brasília e no país. Um grande abraço a vocês, até hoje à tarde, né? Hoje à tarde nós temos o Rubens Ottoni na TV e amanhã pela manhã nós estaremos aqui novamente, estaremos com vocês no Falando a Verdade. Um grande abraço.